Olá, professora Karina. Meu nome é Julie. Eu sou aluna do curso de Inteligência Artificial. Eu vou apresentar meu trabalho. Meu trabalho consiste basicamente na criação de um modelo para reconhecimento de imagens de plantas alimentícias não convencionais para o avanço da ODS 2. A ODS 2 visa a eliminação da fome e o avanço da agricultura sustentável. Então, basicamente, meu projeto visa a o fácil reconhecimento de plantas alimentícias não convencionais para que essas plantas sejam usadas na alimentação, para que aconteça a diminuição da fome e um avanço numa cultura mais sustentável de agricultura. Vamos lá. O que é a ODS 2? A ODS 2 ela visa a eliminação da pobreza, eliminação da fome e o avanço numa agricultura sustentável. Então, até 2030, a ONU prevê que as pessoas saiam da fome extrema que existe no mundo e que a agricultura, no geral, seja mais sustentável para que o meio ambiente não sofra também com a ação humana. Vamos lá, próxima folha. O meu projeto, ele usa redes neurais convolucionais para reconhecer imagens de plantas alimentícias não convencionais. E o que são essas plantas? Plantas alimentícias não convencionais são plantas alimentícias, ou seja, elas têm valor nutricional, porém elas não são convencionais, ou seja, elas não são usadas para alimentação do jeito que elas poderiam ser usadas. E por que não? Normalmente essas plantas, elas são incomuns, elas não são, como eu posso dizer, elas são incomuns nos mercados, e elas não são vendidas nem produzidas por grandes produtores e grandes agro, agro, agricultores. Apesar dessas plantas terem a manutenção muito baixa, por serem bastante espontâneas, ou seja, elas nascem quase que em todo o território do Brasil, e elas são bastante resistentes ao clima, elas não são muito consumidas. Porém, em algumas culturas ainda hoje, elas ainda são consumidas por pessoas, só que o seu consumo está sendo diminuído cada vez mais pela expansão da agricultura e a monocultura. E também pela concentração assim, de agricultura na mão de grandes produtores, que normalmente eles visam o lucro, né? Eles não visam alimentar as pessoas, eles visam lucrar com a alimentação das pessoas dentro do sistema capitalista. E E como essa rede neural funciona? A minha rede neural, ela basicamente ela foi treinada com 145 imagens de um dataset que eu criei, ou seja, não haviam imagens em datasets públicos sobre plantas alimentícias não convencionais. Então, eu tive que manualmente criar um dataset. E esse dataset contém seis espécies de plantas alimentícias não convencionais. Dentre essas, eu escolhi a taioba, ora pronobis, a bertalha, coração de bananeira, dente de leão e a peixinho. Todas essas plantas são plantas alimentícias, porém elas não são convencionais. E o meu algoritmo ele visa que essas plantas sejam não exatamente essas, mas qualquer uma. Eu escolhi essas aqui, essas seis, porque elas foram mais fáceis de achar dentro da internet, por elas serem mais difundidas, apesar de serem punks, ou seja, pouco convencionais. E com isso eu criei um dataset de 145 imagens, cerca de 20 a 30 imagens de cada uma. E para isso eu usei a rede convolucional, rede neural convolucional, e eu usei a ferramenta TensorFlow para criar essa rede. Além da ferramenta TensorFlow, eu usei a ferramenta Colab e também a linguagem de programação Python. O que é o TensorFlow? O TensorFlow é uma plataforma de desenvolvimento de algoritmos de inteligência artificial. Então, vai desde uma simples rede neural simples até um deep learning bastante complexo. E
Também, além disso, eu usei o Colab, que é uma plataforma digital online de notebooks. Notebook é uma forma de você organizar texto e código em uma página só. É bastante utilizado na análise exploratória de dados, dentro das áreas de ciência de dados, mineração de dados, engenharia de dados e etc. E também eu utilizei a linguagem Python, que é uma linguagem bastante difundida nesse meio também da análise de dados, científica ou não. Também em empresas é bastante usado. Bom, e como foi o treinamento dessa rede? Aqui tem um pouco sobre como a rede é. Eu vou dar um zoom aqui. É, Bom, a rede consiste em algumas camadas. Eu vou explicar um pouquinho de cada camada. A primeira camada é uma camada de reescala. O que significa isso? Ela vai transformar todas as imagens de forma que elas tenham o mesmo tamanho. E não só do tamanho, como também do espectro das cores RGB. Então, para que a gente consiga fazer um treinamento que seja, como pode dizer a palavra, consistente, os dados têm que ser do mesmo tipo. Então, essa é uma forma de reescalar os dados. A partir daí, a gente tem uma rede convolucional, e aí ela usa o padding same, ou seja, o tanto que entra, o tamanho que entra é o mesmo que o tamanho que sai. A ativação da rede eu usei o ReLU. A partir daí, eu uso o Max Pooling para tirar as principais características encontradas pela convolucional anterior. E eu repito essa convolucional algumas vezes dentro do modelo, desculpa. Opa, eu não estou conseguindo virar a página. Opa, meu Deus. Vou tirar da imagem grande e colocar no pequeno. Bom, a partir daí, ele cria algumas vezes essa convolucional max pooling, até que ele chega numa situação de flatten. Esse foi o primeiro algoritmo que eu fiz. A partir do flatten, ele entra numa layer densa, e para essa layer densa eu usei a ativação ReLU também. E depois, a última camada, a camada de saída, eu usei o número de classes para ele poder ter a classificação final. Além disso, eu usei, para compilar o modelo, o otimizador Adam. E para ver a perda da entropia, eu usei o Sparse Categorical Cross Entropy. No primeiro treinamento, a figura que eu gerei, como os resultados da validação foram essas, então estava bem esparso entre a acurácia de treinamento e a acurácia de validação. Então eu fiz algumas melhorias na rede. Eu adicionei uma layer de dropout para tirar 20% da saída antes da camada flatten, ou seja, toda estava gerando overfitting dentro do aqui estava visualmente um overfitting nos dados. Então eu decidi tirar um pouco das características. Basicamente o que isso gerou? Ele diminuiu o overfitting porque ele não aprendeu tanto, ele estava aprendendo muito, mas ele estava aprendendo muito apenas os dados de treinamento. Então isso daqui assim, ele diminuiu bastante, ele ficou bem perto a acurácia. E além disso, eu aumentei a quantidade de épocas. A anterior estavam apenas 10 e aqui eu coloquei 60 épocas. E um experimento que eu fiz no final foi classificar um coração de banana e ele conseguiu classificar com a acurácia, perdão, com a confiança de 100%. Ou seja, ele classificou corretamente um coração de banana. Só para deixar mais claro, esse coração de banana foi uma imagem que eu peguei fora, então ele não estava nem no treinamento e nem na validação. Bom, as conclusões que eu tirei desse projeto foram as seguintes: é muito difícil conseguir fazer algoritmos de inteligência artificial
para as ODSs. Por quê? Porque não há dados. Não há dados públicos e não há dados que acompanhem essas metas. Isso é muito difícil. Os dados são muito esparsos, às vezes são dados confidenciais também, dados de país, do Brasil, assim, que não, por exemplo, de produção, são dados confidenciais. Cada empresa de produção de agricultura tem seus próprios dados, então é bem difícil saber o que é produzido, quem está se alimentando disso e etc. E eu acho que, apesar de eu ter aprendido bastante com esse algoritmo, etc., é bastante triste perceber que usar a inteligência artificial vai ficar para poucas pessoas, vai ficar para pessoas que possuem os dados, e esses dados não são democratizados. Bom, assim eu finalizo meu trabalho. Obrigada pela oportunidade, eu aprendi bastante com esse trabalho, realmente, e eu coloquei em prática as coisas que eu aprendi na aula, que foi sobre as redes convolucionais, e também pude fazer uma coisa que eu quero muito que faça parte do mundo, que é uma mudança em que as pessoas possam se alimentar e terem segurança. É isso.